Mateus capítulo 12, versículo 38 em diante, diz assim o texto sagrado: alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal da sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito imundo deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz: voltarei da casa da qual saí. E ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Diga comigo: vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores do que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Diga comigo: pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Como reagir à presença de Deus e à obra do Espírito Santo? Como reagir à presença de Deus e à obra do Espírito Santo? Nós lemos esse trecho aqui que acontece após uma sequência de confrontos que Jesus está passando ali com os fariseus, que eram os mestres da lei da época, e eles se sentiam os detentores da lei,
Jonas e tudo aquilo que aconteceu com Jonas e o arrependimento dos ninivitas. E falou da rainha de Sabá, que veio ouvir a sabedoria que Deus tinha dado para Salomão, falando do esforço que aquelas pessoas estavam fazendo para ouvir uma mensagem de um profeta do Senhor, de um rei do Senhor. E aqui ele estava dizendo: olha, toda essa estrutura que o texto está falando, desse pedido de sinal, nada mais é do que uma rejeição que eles estão fazendo para com o Senhor. Eles não queriam compreender. E aí eles pedem um sinal. E aí o Senhor fala para eles o sinal e também o juízo. E aí coloca para eles uma ilustração. A sequência do texto é uma ilustração. Jesus está falando sobre o primeiro sinal. Depois, o demônio. O que os demônios fazem. E aí, bem, queridos, eu quero pregar hoje sobre esse tema. Como reagir à presença e à obra do Espírito Santo quando ela está no nosso meio. Há pessoas que estão no ambiente da presença, estão ouvindo o Senhor falar. Deus está agindo, Deus está falando, Deus está curando. Mas mesmo assim essas pessoas não conseguiam reagir corretamente à mensagem que Cristo estava falando. E Ele fala para nós hoje aqui, como você está reagindo àquilo que Deus está falando para você. O interesse de Deus nessa noite é falar conosco, para nos ensinar a preservar a presença dEle no nosso ambiente. Olha, essa geração viu milagres, essa geração viu libertações, essa geração viu a manifestação do Espírito através de Jesus. Mas sabe o que acontece? Eles pediram um sinal. Dá-nos um sinal de que é tu mesmo, de que é essa autoridade. Amados, o problema aqui não era a falta de manifestação espiritual, porque Jesus estava se manifestando. O problema era a resposta que eles estavam dando para Deus em relação à manifestação espiritual. É como eles estavam tratando a presença de Deus diante da manifestação de Deus naquele lugar. E aí, queremos um sinal. Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava fazendo milagres, e eles dizendo: você está fazendo por Beelzebub, você está fazendo sinal pelos demônios. E aí Jesus pede, eles pedem um sinal. Em primeiro lugar, amados, para nós aprendermos aqui com essas pessoas e não cometermos os mesmos erros. Em primeiro lugar, para que você mantenha a presença de Deus e responda à obra do Espírito corretamente na sua vida, não reaja com incredulidade. O que acontece com eles? Queremos um sinal. Ora, eles já não estão vendo sinais. Deus já não está se manifestando. Deus já não está curando. Deus já não está fazendo maravilhas. Essa é a reação errada. Pessoas que nunca se conectam com o que Deus já fez. Estão sempre pedindo mais, sempre querendo mais. Nunca reconhece o que Deus já fez. E aí é sempre um problema novo. Cutuca seu irmão e diz assim: você é dessas? Você é desses? Cutuca aí seu irmão do lado. Mas você é desses? Imagina. Amados, quem discerne o que Deus está fazendo, na verdade, quem não discerne, quem não consegue entender o que Deus está fazendo, nunca será grato por aquilo que Deus fará. Verdade. Se você não enxergar o que Deus está fazendo neste lugar, no nosso tempo, no nosso meio, eu vejo pessoas sendo cheias do Espírito e depois não volta mais. Eu fico olhando assim: Senhor, onde estava aquele fogo todo? Sabe por quê? Porque a gente só quer viver de sinal em sinal, de manifestação em manifestação, e não compreendemos que o maior sinal foi ele ter ficado 3 dias no ventre da terra. O
sepultura para salvar as nossas vidas e nos dar libertação completa. Graças a Deus, aleluia. Aprenda a olhar para o que Deus está fazendo e ser grato, porque quando as maiores coisas vierem, como o Natan disse assim, pequenas ou maiores, você será grato por aquelas que estão chegando. Em segundo lugar, não reaja distorcendo a obra de Deus. Porque você sempre vai achar, dentro desse contexto, alguém que vai atribuir a obra a algum demônio ou algum espírito maligno. Alguém que vai distorcer o que o Espírito Santo está fazendo. A gente sempre encontra pessoas que distorcem o que o Espírito Santo está falando e fazendo. Atribuir uma obra do Espírito ao maligno. Isso é sério ou não? Ah, ignorância espiritual. Não, não é ignorância espiritual, não. É resistência. E resistir o Espírito Santo. Eu estou falando aqui com muito temor. Você pode entrar num período de apostasia e afastamento espiritual. E você pode blasfemar contra o Espírito Santo, se afastando dele. Quando a resistência é consciente, a pessoa está ali, ela está vendo Deus fazer, mas ela não abre o coração, fica dura, enrijecida. E você sabia que as pessoas que veem milagre, veem sinal, veem manifestação de Deus, se não se render, ela enrijece, ela fica dura de coração, e aí ela trata a manifestação de Deus como qualquer coisa, como se ela estivesse assistindo o quê? Não sei. Fala aí no programa que você assiste. Está assistindo lá no streaming. Eu não dar ibope, eu não vou pagar. Não vou fazer propaganda. Está no culto parecendo que está ali assistindo TV. Ei, este é um lugar onde você vem para se entregar, se render, cultuar o nome dele. De uma vida que você já vive com ele na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você ande. O Espírito Santo está dizendo: discerne o que eu estou fazendo e seja grato, porque Deus chamou você para esse tempo, para essa obra, para te levantar. Desperta. Em terceiro lugar, não reage apenas com uma mudança externa. Sabe o que aconteceu aqui? Jesus estava falando do testemunho dos ninivitas e a dureza do coração daqueles que estavam ouvindo Jesus, os fariseus. E falava: o povo pior, entre aspas, se converteu. E vocês estão vendo mais coisas do que eles viram. E eles se converteram. E vocês estão pedindo sinal. E aí Jesus fala assim para eles: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. E dali um tempo ele diz assim: voltarei para a minha casa. Ele não acha habitação e ele diz assim: voltarei para a minha casa, de onde saí. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando você vem para Jesus, o que acontece? Você recebe o Senhor no seu coração. A partir daquele momento, você começa uma mudança de vida. Porque cristianismo tem que ter mudança de vida. Não fala que você é crente, você está bebendo e fumando lá, não, tá? Faz favor para mim. Faz eu passar vergonha. Você gosta de ficar lá no pecado, não vem falar que você é crente, não. Mas se você está se convertendo e comete alguns deslizes, eu vou te ensinar nessa noite como você se posicionar.
Porque o que eu tenho para fazer através deles é muito grande. Glória a Deus. Só que eles têm que estar posicionados, eles têm que estar cientes de como que é o mundo espiritual. O espírito imundo, ele sai, porque quando a presença de Deus entra, ele não fica, ele tem que sair. E aí você fala, mas tem algumas locais, você passa pela libertação, aí você vai orando, vai buscando, tem um deslize de comportamento, e você vai pedindo perdão, vai santificando e abandonando. Seria essa a rota certa. Mas sabe o que acontece? Tem algumas pessoas lá no sul da França, sabe o que elas fazem? Elas aceitam Jesus, ou até mesmo têm anos de igreja, de conversão, e elas ficam na presença de Deus ali, elas ficam no ambiente da igreja. Parece que é, irmão, mas não é. Sabe por quê? Porque o que representa que você tem a presença de Deus? Relacionamento com Deus. É ter prazer nas coisas que são dele. Eu sirvo a Deus, mas eu não gosto de ler a Bíblia. A palavra de Deus, ele te fez. E não vai dar gosto para você ler a palavra? Eu sirvo a Deus, mas eu não tenho prazer de estar na igreja. Alguma coisa está errada com você. Eu sirvo a Deus, mas não quero fazer nada, não vou pôr a mão em nada, não quero saber de nada. Olha só, o espírito imundo, ele sai, Jesus entra, e ali a pessoa não faz a obra de relacionamento com o espírito. Não lê, não ora, faz o que quer, vem quando quer, se manifesta do jeito que quer. A vida é minha, eu vivo do jeito que eu acho melhor. Sabe o que acontece, querido? Os espíritos malignos, assim como o céu está se movimentando, os demônios também se movimentam. Sabia disso? Não tem reino neutro. E você vai dormir nessa mensagem, que o diabo não quer que você escute. Aí você não se relaciona e vai vivendo a vida. Sua casa está limpa, está vazia, está varrida e está ornamentada. Sabe o que é casa vazia? Significa que não tem nenhum ocupante na casa. Ué, você não fala com Deus, não relaciona com Deus, não vê a palavra de Deus, não vem para a casa de Deus? Você acha que você está ocupado por quê? Irmão, é forte. E se nunca te falaram isso, eu vim falar aqui hoje. A sua casa fica vazia. Está arrumadinha porque Jesus estava lá. Mas aí você não se relaciona com Jesus. Ela fica vazia. Você continua a sua mesma vida. A mesma coisa. Eu estou fazendo do meu jeito, da minha maneira. Ah, é? Então é você que está no governo. E quando você está no governo, a sua casa está vazia, varrida e ornamentada. E aqui, esse detalhe aqui, significa que a casa está desocupada e livre. E aí, o texto nos fala que essa casa está vazia, varrida e ornamentada. Parece que tudo está bonito por fora.
ele observa. A sua casa está vazia, varrida e ornamentada. Não há um governante dentro da sua casa. Seu corpo, sua vida, sua alma, seu coração. Não há um governante ali. Por quê? O que diz que o governante pode estar ali? Relacionamento. O governante está ali porque tem palavra de Deus. O governante está ali porque tem oração. Aí quando ele chega, o demônio, ele olha e vê: minha casa, cadê? Ah, ali. E ele fica te observando. Aí vê sua vidinha lá. Conhecida, e deu tempo de orar, né? Não orou. Olha lá, passou perto da Bíblia. E tchau, a palavra. Acompanharam o serviço? Vamos junto. Aí fica lá na roda, né? Dos escarnecedores. Aí faz um pegadinho, um olharzinho aqui, uma seduçãozinha ali. Né? Uma postada. E aí vai, a vida vai seguindo. Aí fala: tem umas coisas da carne ali. Aí chega em casa, furdunço, tá feito. Gritaria. E por aí vai. Vai pro culto? Isso, vou junto. Você acha que ele não entra aqui? Fica achando. Você está lutando com um inimigo que existe antes de Adão. Se liga. Aí, vai pro culto. Viu? Você está vendo, minha irmã? Ai, olha só. Ai, eu nem ligo para você. Ó, passou para mim, você nem te cumprimentou. Olha só, tá pregando para você. Ó, essa aqui é para você. Você não tem mais não. Não, hoje, tá vendo? Você precisa ficar em casa. E está louvando assim. E sua mente está rodando aqui, mas não está no culto. E ele está setando você. Dorme. Essa palavra aqui, ó. Dorme um pouquinho. Fecha o olho, dorme. Você não precisa ouvir esse sermão. Você não vai ouvir não. Dorme um pouquinho. Você merece a casa. Ai, você merece, né? Mas eu não sei. Você não vai ser. Deus sabe, Deus te entende. Você é o querido de Deus, te entende. Vai embora, não tem comunhão. Some que se relacionar com a igreja dá ruim. Vaza. Pega tuas coisas, some. Não se relaciona com a igreja, não. Fica no banco. Aí você vai indo e ele vai te observando. E a sua vida vai seguindo. E Deus está falando. E você não ouve. E a gente vai endurecendo. Vai vendo sinais e maravilhas acontecendo. Curas acontecendo. E a gente vai ficando ali só parte do meio. Está vazio. Está varrido. Está bonitinho.
Entenda o perigo do vazio espiritual. Estar vazio não é boa condição. Estar vazio é um perigo. Sabe por quê? O que acontece no texto? Ele olha e observa. Ele não tem pressa, tá? O demônio não tem pressa. Acorda. Ih, já tá no papo, só puxar. Aí ele entra pra dentro. Só que ele não vem mais sozinho. Vou. Ele entra e traz mais 7. 7 piores do que ele. E a Bíblia diz que o estado daquela pessoa fica pior que antes. Já viu gente boa? Já viu gente, puxa, é uma bênção. De repente, a casa ficou vazia. Não é de repente. De repente vira um ucróis, para não falar outra coisa. A pessoa fica possessa. Se manifesta de uma forma que você olha e você fala, meu Deus. Quando não fica na igreja pentelhando e mexendo com um, tormentando o outro, né? Falando mal de um, falando mal de outro. E aí, o último estado se torna pior. Por quê? Porque você teve contato com o espiritual. Era melhor você nem ter conhecido. Era melhor você nem ter conhecido a presença de Deus do que conhecer, ter tido contato com o espiritual e não se entregar. Eu sofri. Fica aí. Fica nesse lugar. Eu sofri no meu ministério. Só Deus sabe que eu passei. Não quero saber de igreja. Não estou falando de igreja. Estou falando de relacionamento com Deus. Eu estou falando de comprometimento com aquilo que Deus tem com você, através da sua palavra. Porque quem deu a vida por você foi Ele. Glória a Deus. Você teve contato com o espiritual. Como diz os meninos, já era. Agora ou você busca ou você busca. Porque se você não buscar, o movimento do inferno vai vir para dentro de você. E se você buscar a Deus, tudo que é do céu, tudo que é da eternidade, vai vir para dentro de você. O maior perigo não é ser liberto, é você ter sido liberto e permanecer vazio e não buscar a presença. Jesus termina dizendo assim: assim acontecerá com essa geração. Ele está falando da nossa geração também. Se Deus está dando sinais, se Deus está se manifestando, se você continua resistindo, cuidado. Pode ter o perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Como é que você está reagindo a esse mover? Eu já estou encerrando. Como você está reagindo o que Deus está fazendo, o que Deus está falando com você? Ele não está falando só com os fariseus. Ele está falando com o povo inteiro. Jesus colocou toda a geração e falou assim: se vocês não prestarem atenção, vai acontecer a mesma coisa com vocês. Juízo. Foi o que aconteceu com eles. 70 anos depois, o templo foi destruído. Muitos judeus foram mortos. Gente que viu libertação, que viu o movimento do Espírito, mas não se posiciona. Você está esperando o que para se posicionar? E eu trouxe essa palavra porque o Espírito Santo sabe que tem gente aqui que não está na posição. Você pode ter a cara mais linda de crente. Se eu estou pregando isso é porque eu sei que tem gente aqui. Eu estou com uma voz profética aqui hoje para alertar você como você está reagindo ao mover do Espírito Santo. Como você está reagindo àquilo que Deus está falando com você. Você precisa dar 3 respostas para Ele aqui, hoje.
Deus, vem tudo que Deus gosta e que Deus faz e quem Deus é. Vem tudo isso junto no pacote. Se você ama Deus, eu amo Deus, mas não ama a sua obra, essa obra que te salvou, e você não se importa com quem está para ser salvo ainda, alguma coisa está errada em você. Discernir, honrar. Não distorce o que Deus está falando para você. Não resista. Em terceiro e último lugar, se entregar. Sabe quem entrega? Vamos fazer um ato de entrega aqui, Jennifer. Quem que me ajudar? Isso aqui é a minha vida, tá? Hoje, quando está Jennifer, é Deus. O que é entregar? Eu gosto daquilo. O que é entrega, irmão? É dar a outros o controle. Aleluia. Quem está no controle? Deus. Não é mais você que está no controle. Não é você que decide mais. Você até quer decidir, mas aí você olha e fala, você tem feito a tua vontade, não a minha. Quantas vezes você acha que eu não passo por isso? Você acha que eu não passo por isso? Eu sou tentada tanto quanto você, mas eu escolhi a vontade de Deus. Eu escolhi construir tesouros no céu. Eu escolhi ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque sem a voz dele eu morro. Eu morro nos meus pecados. Eu morro na minha melancolia. Eu morro nas minhas falhas. Se eu não for completamente dele, metade de mim ele não vai querer. Então é tudo ou é nada. Entenda que hoje, de uma vez por todas, não fique vazio. Deixa Deus ocupar seu coração. Jesus, eu sou jovem ainda. Tem muito que curtir. Vai. Depois você vai ter que voltar arrancando os cão, os capeta, os demônios que estão dentro de você. O que eu estou falando aqui não tem idade. É para toda a igreja. Quanto mais você quiser aproveitar a sua vida, mais você vai ter trabalho para depois arrancar o que essa vida vazia te deu. Quantos relacionamentos quebrados? Quantos casamentos destruídos? Quantas pessoas ligadas em uma, ligadas em outra, através do relacionamento sexual, que ficou com um, ficou com o outro, ficou com o outro, e aí foi se prendendo a tantas pessoas, porque ato sexual é uma só carne. Você vira uma só carne com tudo quanto é gente. Deus quer você santa. Deus quer você santo. Seus olhos, seu corpo, sua vida. Fica, eu vou falar a voz do Espírito Santo. Sua mãe não está vendo as mensagens do seu celular, mas Deus está vendo os demônios também. Você acha que ele vai entrar por onde? Por onde você acha que os demônios vão entrar? Olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, o corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que você está olhando lá, jovem? O Espírito Santo quer libertar vidas aqui. Hoje é dia de libertação. Quer celebrar Jesus no culto de celebração? Celebre sendo livre. Livre e cheio da presença. Cheio da presença. Sabe o que é cheio do Espírito? Não é gente que fica rodando, falando em língua, gritando, não. Isso é manifestação. Acontece, irmão, uma bênção. Mas não é caráter. Gente cheia do Espírito é gente que deu o controle. Ó Deus. O Senhor me controla. O Senhor me guia agora. O Senhor me direciona. Vou ficar sozinho. E daí, o céu inteiro
Fazia cálculo de 6, 7 páginas. Fiz engenharia. E aí, lá, naquele movimento, quando eu vi elas lá, elas olharam para mim, viraram a cara, continuaram estudando. Aquele dia eu estava um pouco mais emotiva. Eu saí de lá, fui para dentro do banheiro da faculdade, deixei a tampa do vaso, sentei e comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito. Nem sei se tinha gente dentro do banheiro. E eu falei assim, Deus, eu não tenho grupo. Eu estou sozinha nesse lugar. Eu tenho prova hoje, me ajuda. Eu não consigo, porque quando você toma químico, você não consegue formular os raciocínios. Às vezes dá aqueles lapsos. Você fica assim, tentando lembrar das coisas. É horrível. Meu Deus, eu estou sozinha. Sabe o que Deus fez? Ele falou comigo dentro do banheiro. Ele falou assim, filha, eu sou teu grupo. Pai, Filho e Espírito Santo. Levanta daí e vai fazer tua prova. Eu levantei, enxuguei minhas lágrimas, coloquei minha mochila na costa e fui. Irmãos, eu sentei e falei assim, Jesus, senta aqui. É óbvio que eu tinha estudado, mas não era o suficiente a prova de física. Eu sentada ali comecei, ele falava aqui, ó, lembra de tal fórmula? Põe aqui. Agora essa fórmula vai para essa, dessa você vai para essa, dessa aqui você vai para essa. E fui me instruindo, eu fui fazendo. Uma das maiores notas da sala foi minha, naquele dia. Moral da história, no final da faculdade, quem era menos provável que ia terminar, era eu, estava desenganada pela medicina. Sabe o que aconteceu? Deus me curou no meio da faculdade. E eu louvando a Deus, fazendo a obra de Deus. E as pessoas olhavam e eu falava assim, nossa, como você consegue? Eu falava, é o poder de Deus. E no dia da minha formatura, as 5 meninas, eu falo isso, não falo com desdém não, irmão. As 5 meninas não estavam na formatura. Caíram as 5. Elas não conseguiram chegar lá. Sabe por quê? Porque você pode marcar as pessoas de 2 formas. Positivamente ou negativamente. Se você está cheio de Deus, você marca as pessoas de uma forma positiva. Mas se você está vazio, você vai ser um tempero na vida das pessoas. Eu estou contando isso para você, para dizer que o problema, amados, não é, ai, Deus fala comigo. Deus não está deixando de falar com a gente, mas é a sua ausência no secreto que está fazendo Deus continuar falando a mesma palavra. Nós precisamos nos levantar. A presença de Deus precisa ser recebida. Eu senti um arrepio. Não é sobre isso. Você precisa perceber a presença, mas você precisa honrar a presença. Você precisa se relacionar com a presença. Essa geração errou porque Deus não foi honrado. Deus até estava falando, mas eles não estavam ouvindo. Eles não estavam se relacionando. A palavra estava sendo pregada e eles não se relacionavam com o que Deus estava falando nas Escrituras. E eu sei que você é inteligente o suficiente aqui hoje para compreender isso e saber que a sua vida corre perigo. A sua alma corre perigo. Se você não buscar a presença de Deus, a sua alma corre perigo. A sua eternidade pode estar em jogo aqui. Pessoas que ficam 7 vezes pior. Sabe o que é o número 7? Significa completo. Significa que Deus não tomou todas as partes da vida. Ele não vai mostrar que Ele está lá. Ele vai ficar em silêncio. Ele vai fazer você ficar confortável. Ele vai fazer você ficar tranquilo, sossegado. Eu estou aqui para te tirar desse sossego. Porque você é um gigante na presença de Deus.
profetiza na